Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Cido Assis e hoje, terça-feira, dia 30 de julho. Bom, eu venho até aqui para poder dar aqui a minha opinião, explicar algumas coisas a respeito do que está acontecendo na Venezuela, tá? Penso assim que tem uns pontos assim importantíssimos que a gente precisa levar em consideração e entender a situação do que está acontecendo na Venezuela. Nesse momento, acho que boa parte de vocês já sabem os protestos, né, que estão acontecendo lá, tá? Uma parcela significativa da população foram para as ruas, estão fazendo o maior protesto lá na Venezuela contra o resultado eleitoral que reelege, então, ou reelegeu, né, porque a comissão eleitoral lá já, o conselho, né, eleitoral já deu esse resultado, né, como Nicolás Maduro eleito, então, tá, como presidente lá na Venezuela, e é contra isso que uma boa parcela da população, né, estão indo para as ruas e tudo mais. Vamos aqui entender algumas coisas aqui, pessoal, importantes, do que está acontecendo lá na Venezuela e o que pode acontecer também futuramente, né, no Brasil ou outros países, inclusive aqui da América Latina, e por que não até os Estados Unidos, né? Por que não até os Estados Unidos? Veja bem, se vocês prestarem atenção, essa onda de dizer que está tendo fraudes eleitorais, vamos lembrar aqui, né? Essa onda, ela está presente em diversos países. Isso aconteceu, inclusive, aqui no Brasil, né, contra as urnas eletrônicas, você se lembra muito bem disso, né? Que foi, assim, todo um movimento bolsonarista, tá? Que também foram para as ruas também, fizeram todo um auê, né? E queriam, na realidade, até fazer com que a eleição de Lula ela não pudesse ser legitimada, né? Que o Lula não pudesse tomar posse. Aí houve também tentativa de golpe aqui no Brasil. Nós não podemos nos esquecer desse tipo de situação. Agora eu digo para vocês, aonde mais esse tipo de situação também continua acontecendo? Na Europa. Até na Europa também vem acontecendo esse tipo de protestos, tá? Essa coisa toda. Ou seja, quando a esquerda, em qualquer lugar agora, tá? Isso tá virando moda, ganhar as eleições, esses tipos de protestos vão acontecer, né? E vão também dizer que teve fraude, que não teve uma eleição certa, né? Teve fraudes eleitorais e assim por diante, tá? E é o que, por exemplo, que está acontecendo na Venezuela. Agora eu quero aqui trazer uma situação um pouco específica da Venezuela. Eu não sou conhecedor da Venezuela, nunca estive na Venezuela, né? Mas eu tenho leituras, tá? De analistas importantes, por exemplo, que já estiveram na Venezuela. E são pessoas assim que conhecem muito bem a Venezuela e conhecem muito bem a política também venezuelana, tá? Vejam bem, se vocês prestarem atenção, toda essa gente, todo esse povo que estão indo lá para as ruas na Venezuela contra o Nicolás Maduro, eles estão indo, vocês vão ver faixas, vocês vão, tá? Eu andei vendo, inclusive nos protestos, tá? Faixas, colocando os problemas, por exemplo, que a Venezuela vem passando. Até situação de fome, situação de desemprego, ou seja, uma série de dificuldades que a gente até já tem conhecimento, né, a respeito disso que a Venezuela vem passando, tá? A Venezuela não está esse mar de rosas igual muitos possam imaginar, tá? E simplesmente para a gente dizer assim, a esquerda ganhou ali, né? Ou na Venezuela, ou às vezes outros países, mas de modo especial na Venezuela, o Nicolás Maduro foi reeleito. Bom, por quê? Porque lá está uma maravilha na Venezuela? Não, não está uma maravilha na Venezuela. A Venezuela vem sim passando por uma diversidade
de dificuldades, problemas, tá, com a própria população, tá, inflação altíssima, problemas econômicos e assim por diante. Agora aqui vem uma situação bem interessante, que é assim, a população, uma grande parcela da população que está aí nessa movimentação toda contra o Nicolás Maduro, indo para a rua, essa coisa toda, é uma população que não sabe, no fundo, o que está por trás de toda essa situação difícil que a Venezuela está enfrentando. Ou seja, a primeira, vamos dizer, reação é jogar a culpa no Maduro, do presidente da República de lá, né? A primeira reação é, bom, o Maduro não ama o nosso país, né? O Maduro, como ele é um cara de esquerda, então ele só traz problemas aqui para a Venezuela. Então ele não serve. É isso que faz com que as pessoas, então, né, vão para as ruas manifestar exatamente contra Nicolás Maduro. E sendo que as dificuldades da Venezuela, prestem bem atenção, boa parte dessas dificuldades da Venezuela não são provocadas, tá? Ou não é por conta, para dizer assim, que é do governo do Nicolás Maduro. Ou seja, os graves problemas que a Venezuela vem passando, tá? Principalmente com o Nicolás Maduro, não diz respeito exatamente à política ou qualquer coisa assim do Nicolás Maduro, mas sim por conta das sanções econômicas. As sanções econômicas que são impostas à Venezuela, principalmente pelos Estados Unidos. Principalmente pelos Estados Unidos. E agora o Joe Biden, tá, vocês vão ver notícias a esse respeito, está querendo impor mais sanções econômicas à Venezuela, porque ele não reconhece, ou porque ele quer dizer que os Estados Unidos não reconhecem o resultado dessas eleições que aconteceram nesse momento. Gente, essa briga não é nova. Desde quando o Nicolás Maduro vem sendo eleito, agora já é a terceira reeleição dele, né? Ele teve a primeira, a segunda, a terceira, quer dizer, essa briga contra a Venezuela, dos Estados Unidos contra a Venezuela, é antiga, ela não é atual, ela não é de agora, não é nova, tá? E aí vem toda uma questão do interesse dos Estados Unidos pela Venezuela. Gente, é isso que a gente tem que entender. O interesse dos Estados Unidos pela Venezuela é com o petróleo que a Venezuela possui. As riquezas que a Venezuela, né, tem ali, então é de interesse pelos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos querem dominar essa região, tá? E sem dizer que a gente tem que entender sempre assim que os Estados Unidos têm interesse, inclusive, não apenas econômico, mas de estratégia, inclusive, de guerra ou qualquer coisa assim, ou de dominação de territórios. Então, a Venezuela seria um local, né, estratégico aqui na América do Sul, assim como tem outros países, né, que até cercam o Brasil, né, estrategicamente. Isso faz parte do jogo do war, né, que os Estados Unidos, assim, o trabalho que os Estados Unidos exercem enquanto império, enquanto imperialismo, né, mundial, então ele tem as suas estratégias. Então a gente tem que entender assim que o interesse dos Estados Unidos não é com o interesse de democracia, o interesse para que a Venezuela tenha, por exemplo, um governo coerente, um governo favorável à população, qualquer coisa assim. E aí a gente tem que entender que todo esse jogo, então, esse jogo de oposição a Nicolás Maduro, tá? Porque se a oposição, né, essa oposição ganhe as eleições, né, ou derrube o Nicolás Maduro lá na Venezuela, o que vai acontecer? Essas riquezas venezuelanas serão entregues, então, de bandeja, né, para esses países de primeiro mundo, que não apenas os Estados Unidos, mas outros países, inclusive na Europa, que também estão interessados nessas riquezas. As pessoas não conseguem compreender esse tipo de situação, que é o que pode acontecer também com o Brasil, que era o que estava acontecendo quando o Bolsonaro, inclusive, esteve aqui no poder, aqui no Brasil, que ele ficava beijando os pés, né, lá dos Estados Unidos, que na época era o próprio Trump, né, beijava os pés do Trump, aquela coisa toda,
hasteando bandeiras, por exemplo, dos Estados Unidos. Essa coisa amistosa, né, que pode, entre aspas, que pode transparecer como amistosa, não deixa de ser uma espécie de submissão, né, de você ser submisso aos Estados Unidos e entregar tudo para os Estados Unidos. É isso que acontece. A extrema-direita, ela vem com tudo aí, tá? Está nessa batalha toda, que vem com o slogan de liberdade, essa coisa toda. Na realidade, no fundo, o que a extrema-direita está querendo fazer é oprimir essa população, é escravizar essa população, tá? É piorar a situação de toda essa gente que pode acontecer na Venezuela. E o Nicolás Maduro, então, ele segura tudo isso, tá? No fundo, toda essa força que ele mantém, essa coisa toda, é segurar o barco. Porque se deixar o barco cair, a extrema-direita toma conta e a situação é que vai ficar pior do que já se encontra nesse momento. Basta a gente ver como é que está a situação na Argentina com o Javier Milei. Bom, isso é o que eu tinha de passar aqui hoje para vocês. Continuem firmes aqui no canal, se inscreva, dê o seu joinha, dê muita força a esse canal, porque aqui é um canal de esquerda, tá? É um canal que defende projeto político de esquerda, não de direita e nem de extrema direita de maneira nenhuma. Abraços e até a próxima.